Meu nome é Joaquim Campos, sou estagiário do primeiro ano de cardiologia e hoje daremos continuidade a uma das nossas habituais discussões de um caso clínico. O caso é do paciente com iniciais JAM, de 75 anos, pedreiro de profissão, natural de Santana da Curaú, procedente de São Paulo, casado e com 3 filhos. Foi avaliado pela primeira vez no nosso ambulatório em 2020. Na época, referia a um diagnóstico de infarto realizado em 2019, em julho, mas que não havia sido estratificado por uma questão técnica no hospital onde havia sido avaliado primeira vez e por um distúrbio hidroeletrolítico, estava com hipercalemia. E nessa avaliação estava há 6 meses com queixas de cansaço aos esforços extra-habituais, sem nenhuma outra queixa na avaliação clínica. Então, de antecedentes pessoais, paciente com DAC com padrão triarterial, com lesões importantes, uma DA de 80% terço médio, uma primeira diagonal de 80% proximal, uma terceira diagonal 80% terço médio, primeira marginal 100% proximal, a segunda 100% proximal também, a terceira 80% terço médio, uma CD de 90% terço médio e 100% distal. Para além disso, minha cardiopatia dilatada, nessa consulta, trouxe um eco externo que evidenciava uma fração de ejeção de 42%, mas que perdeu função quando comparamos com o ecocardiograma realizado agora recente, que será apresentado daqui a pouco. Então, foram perca de função em 2 anos sem nenhuma causa aparente que explicasse. Para além disso, paciente hipertenso, diabético tipo 2 não insulino dependente, nega histórico de tabagismo, ex-tabagista e ex-etilista. De remédio, usava AS, uma vez, carvedilol 6,25 2 vezes, atorva 40 uma vez, formina 850 2 vezes. Na última avaliação feita agora recente, no dia 9 de fevereiro, o paciente estava com queixas de angina CCS2, predominava a dor precordial ao subir um lance de escada ou se caminhasse ou se fizesse longas caminhadas. De dispneia, na avaliação, nos pareceu que tivesse sintomas em classe funcional 2, mas sem ortopneia, sem síncope ou palpitações, e referia uso regular dos remédios com discreta elevação da pressão no domicílio, segundo o que ele fez referência, com a sistólica variando entre 130 e 140, mas que não variava a pressão arterial diastólica. No nosso exame físico, uma pressão arterial de 150 a 90, uma frequência de 62 batimentos, sem alterações quando fomos avaliar por sistemas. De laboratório, assim, sem grandes achados, HB de 13, sem leucocitose, o colesterol total de 164, HDL de 42, o LDL aí bem limítrofe de 100, função renal preservada aí com glicemia em 174. Dos exames de imagem, radiografia, essa, que não parece ter padrão congestivo, mas com discreta proeminência aí do botão aórtico. O eletrocardiograma que temos de registro, o último que a gente fez, em ritmo sinusal, com área inativa inferior e com padrão de bloqueio de ramo direito. Aqui, só para relembrar, esse raio-x também é recente, né? Sim. Tá. Então, preste atenção que não tem aumento de área cardíaca, né? É interessante que não tem aumento de área cardíaca. E vocês viram a fração de ejeção e vamos ver o resultado do eco atual. E ele também tem uma cinecronografia atual. Sim, tem, a gente vai apresentar. Como já havia feito referência para a área eletricamente negativa na parede inferior, sinusal e com padrão de bloqueio de ramo direito. Esse é o eco que o paciente trouxe na primeira avaliação que a gente fez, o eco externo, com fração de ejeção de 45, o átrio de 37, discretamente aumentado quando comparamos com os diâmetros, um septo de 10, com alteração segmentar esquerda, com discreta repercussão global, segundo o laudo que nós tivemos acesso. O eco que ele fez agora recente, temos registro no nosso sistema, um átrio de 50, diâmetro de 61,52, septo e parede de 8,
E conforme conseguimos ver aí uma fração de ejeção de 29 em 2 anos em pacientes que de sintomas predominavam apenas angina em classe funcional CSS2 e dispneia classe funcional 2 também. De alteração segmentar, apenas a cinesia da parede inferior, segmento médio e apical da parede lateral e hipo das demais paredes. Tem aqui o CAT que eu vou pedir a ajuda do Dr. Michel para. Sim, Carlos. Nessa primeira projeção, praticamente uma oblíqua anterior direita, um pouco de caudal, a gente vê que é uma CX muito longa, tá? Deve ser dominante ou codominante, pelo menos, tá? E a gente não vê grandes ramos marginais saindo dessa artéria circunflexa, tá? A parte proximal da coronária esquerda está difícil de ver, se tem um ramo diagonal, se é só ADA, melhor a gente ver outras projeções para esclarecer melhor aquela parte proximal ali. A minha sensação, por essa projeção, é que não tem mais marginal, não. Vamos ver o próximo, por favor? Aqui a gente vê a coronária esquerda numa PA cranial, tá? Doença difusa em terço proximal e médio da artéria descendente anterior, e tem uma lesão grave na descendente anterior, logo abaixo de um ramo septal, tem um ponto focal mais grave. Mas a doença pega todo o terço proximal e médio da descendente anterior. Pode passar o próximo, por favor. Vários ramos diagonais, finos, pequenos. Tá? Vamos lá, são 4 ramos diagonais, finos, pequenos. Tá? A gente vê que a artéria circunflexa realmente ela dá a volta, né? Então, a gente não consegue ver um ramo descendente posterior propriamente dito, mas a artéria circunflexa contornando aí o sulco AV. Solta o play, por favor. A gente não vê o ramo descendente posterior propriamente dito, mas é porque a CX está fechada na parte distal, né? Uma CX afilada no todo o trajeto do sulco atrioventricular, afilada, um padrão de doença difusa. Pode passar o próximo, gentileza. Então, a gente vê que realmente a artéria circunflexa não emite grandes ramos marginais, tá? A gente vê vários ramos diagonais finos, mas nada de ramo marginal na artéria circunflexa. Em termos era uma artéria circunflexa que parecia ser importante, porque ela é longa, mas em termos de irrigação da parede lateral ali, uma artéria circunflexa é um pouco careca. Pode passar o próximo, por favor. Pode ser que tenha marginais ocorridas, né? Realmente... exatamente, doutor Lô, é provável, exatamente, né? Ela está toda careca e devia ser um ramo bem importante essa circunflexa. Pode passar o próximo, por favor. Então, a coronária direita, a minha sensação realmente que não era um ramo de grande importância devido à extensão da artéria circunflexa, e que ela é fechada ali, a extensão do terço médio para o terço distal. Então, tem a lesão no terço médio da coronária direita e logo depois ela fecha. Ventrículo, uma disfunção sistólica grave, tá? Uma cinesia da parede inferior, tá? E uma hipocinesia da parede anterior e apical. A parede apical, esse déficit é ainda mais acentuado, mas ainda é hipocinética, a parede apical ainda bate. A parede inferior toda parada, realmente um padrão de acinesia. Tá bom? Então, em resumo dessa angiografia, o paciente com disfunção ventricular grave, parede anterior viável, a artéria descendente anterior com doença difusa grave, a descendente anterior é uma artéria derradeira, né? Não tem marginal, não tem coronária direita, não tem descendente posterior, então a descendente anterior é uma artéria derradeira, com doença grave, proximal e média. Sim, agora vamos. Só quero que o Dalan comente o que ele acha. Obviamente, a cinecoronografia está bem definida pelo Carlos, tem 2 artérias ocluídas e uma descendente anterior bastante grande, bastante doente também. Depois eu comento a respeito desse caso, porque, veja, esse paciente está aqui sendo seguido há algum tempo. E vamos lá, Dalan, quem quer comentar o Dalan? Quantos anos ele tem mesmo, Lu? 75.
Ah, sim. Então, é um paciente que desenvolveu uma miocardiopatia isquêmica nas nossas barbas, né? Em 2 anos, ele perdeu muito a função, provavelmente por ocluir essa marginal de enorme importância. Mas, apesar disso, ele tem uma parede anterior viável. Pelo que eu entendi, ele não tem insuficiência mitral, apesar de ter já um ato esquerdo bastante dilatado, e tem uma DA derradeira. Eu acho que essa DA precisa ser revascularizada de alguma maneira. Possivelmente, como é uma DA derradeira, eu queria ouvir do Carlos Campos se poderia ser eventualmente dilatado, considerada a idade, mas eu não afasto a hipótese de revascularizar cirurgicamente essa descendente anterior e procurar alguma artéria na parede lateral, que ele deve ter, ou ACD, ou uma lateral, para tentar ajudar nessa contração já muito fraca que esse paciente está mantendo. Eu interveria. Perfeito, doutor Dalan. Com relação à intervenção da DA, é factível, tá? Um stent farmacológico longo, tá? Não vejo, apesar, sempre o paciente com disfunção ventricular grave, paciente que carrega um risco maior, tá? Mas tecnicamente, em termos da função do implante do stent, não me parece uma angioplastia tecnicamente difícil, tá? Então, é passível de tratamento percutâneo, sim, na minha opinião. Eu queria saber, da opinião de vocês, se uma angiotomografia podia melhorar, ver se existe uma circunflexa passiva de revascularização. Entendeu? Porque se na angiotomografia a gente visse uma circunflexa passiva de revascularização, que a gente não vê no cateterístico, né? Aí reforçava a indicação cirúrgica, né? Uma vez que a DA é derradeira, porque revascularizando a DA, a gente vai ter uma avaliação de proteção do paciente, mas de melhora de função acho pouco provável. Eu acho que mais do que revascularizar de um angiotomo, a minha impressão é que não há viabilidade tanto nos territórios inferiores como laterais. Eu acho que mais do que um angiotomo antes de qualquer coisa, a gente precisa saber se essa parede é viável ou não, até para a gente programar o procedimento. Por quê? Na ausência de viabilidade lateral e na ausência de viabilidade inferior, eu não me preocuparia muito na revascularização de marginais ou da própria coronária direita, tá? Com tamanha disfunção, assim, a cinesia no eco, eu acho que tem uma grande probabilidade dessas artérias, da gente não ter viabilidade importante relacionada a esses territórios, tá? E aí, uma vez não tendo viabilidade, a gente pode considerar a revascularização da DA. E aí, duas questões. Eu acho que tecnicamente é passível para angioplastia, que ao mesmo tempo o risco, a disfunção é um fator de risco também em relação à morbidade e mortalidade para revascularização cirúrgica. E aí a minha proposta, considerar a angioplastia, mas a minha proposta é que com a revascularização apenas da descendente anterior, você é expert nisso, Lisboa, a gente poderia considerar um procedimento minimamente invasivo para a revascularização da descendente anterior, né, com uma mini toracotomia, um procedimento de menor morbidade. Eu viria com muito bons olhos a gente tentar um procedimento mais econômico, desde que, em termos de incisão e tudo mais, né, desde que a gente não tivesse a necessidade de revascularizar tanto parede lateral quanto parede inferior. Oi, fala. Não, é que chama a atenção, você tem duas artérias CX e direita ocluídas, não ter insuficiência mitral, sugerindo que tem músculo viável por aí, embora, no caso, a gente não veja essas artérias ocluídas, né? Então, eu acho que o que o Bruno falou é bem interessante no sentido que é melhor fazer uma prova de viabilidade, né? Porque se eventualmente for viável, não a inferior, mas talvez a lateral, aí talvez valesse a pena tentar a cirurgia e ver se dá para revascularizar mais coisa, né? É isso. Então, aí tem o Syntax. Ok? Sim. Pois é, nós fizemos os cálculos dos scores, o Syntax 1 com uma pontuação de 45,5 e o Syntax 2, quando fomos avaliar a possibilidade de revascularização ou de um procedimento percutâneo,
um score de 52 para o procedimento percutâneo, com uma mortalidade em 4 anos de 39,1%, e quando comparado à revascularização, com um score de 37,1% e uma mortalidade em 4 anos de 12%. O Euroscore de 2,54% e o STS de 2,16% de risco. Então, vejam só, na verdade, eu pedi para trazer esse caso pelo seguinte: tem duas coisas interessantes que a gente tem que levar em conta e que são muito simples. Primeiro, ele consegue fazer uma pressão sistólica de 150. E segundo, a área cardíaca dele é normal. Quando a gente vê o ecocardiograma, o tamanho do gramo diastólico é de 61 milímetros, contra um eco que dizia que era 66 2 anos atrás, não feito aqui. Ou seja, a mim me parece mais, embora o Bruno ache que não possa não ter viabilidade, mas precisa avaliar exatamente, é que esse paciente deve ter sim. O que a Ana está comentando também é muito interessante, ou seja, não tem insuficiência mitral na ausculta e esse coração não dilatou. Nem na ventriculografia. Nem na ventriculografia. Então, muito provavelmente, eu não sei se ele vai ter artéria. Então, as duas coisas são interessantes. Primeiro, avaliar a viabilidade, porque se encontrar artéria, vale a pena a cirurgia, e se a gente olhar os riscos, como o paciente está relativamente rígido, ele anda, ele caminha, ele sobe escada, mesmo com 75 anos, eu creio que a cirurgia talvez seja uma opção melhor para ele, pela possibilidade de tentar revascularizar outras áreas. E talvez valha a pena, sim, realizar uma ressonância antes. Na verdade, eu trouxe isso para discutir porque a gente não conseguiu marcar uma ressonância para tão cedo, e vamos tentar agora, mas eu acho que foi por isso que eu trouxe, ou seja, tem dados aparentemente simples que podem ajudar o caso, que são esses 3 fatores. Que o indivíduo consegue fazer pressão sistólica, isso significa que ele tem reserva. O coração realmente falido não consegue, mesmo que faça uma injeção de 29. Então, a minha expectativa é que a paralisia anterior possa ter, sem dúvida, talvez ainda tenha muito músculo e possa melhorar, e a gente consiga até recuperar com essa injeção. Então, a gente está pensando aqui mesmo em tempo de vida, né? Não sei o que vocês acham, utilizando todos esses dados. Quanto aos riscos de cirurgia, pelo menos pelo Euroscore, pelo STS, não são tão altos assim. E como a gente está com mortalidade baixa, né, Dana? Em cirurgia eletiva, a gente não tem. Exatamente. Então, a gente pensar nisso, tá? Eu vou fazer um comentário para os residentes, tá? Exatamente nesses casos onde a gente tem acinesia, onde é interessante a gente pesquisar a viabilidade, tá? A gente não tem dúvida que um segmento discinético, por exemplo, não é viável, assim como quando a gente observa contratilidade, a gente infere viabilidade, seja no eco, seja na ventriculografia. É a presença de acinesia que muitas vezes nos força aí a investigar a presença de viabilidade ou não. Perfeito. Lu, eu acho que é viável, sim, revascularizar. A dúvida só é a opinião do Mioto em fazer uma mini e tratar só a DA, ou fazer uma incisão maior e pesquisar outras artérias. Embora tudo isso que foi falado ficou muito claro, que é bem pouco provável que ele tenha alguma viabilidade lá para trás, ou a parede inferior. Mas às vezes acha aí uma diagonales, algo que pode ajudar na sobrevida eventualmente, não na contratilidade. E é muito interessante essa tua abordagem, Lu, de que ele não dilatou muito o coração, né? É muito interessante. Se esperava um coração já relaxadão, grandão, né? E isso é importante na indicação cirúrgica. Eu concordo com vocês, os dois. Eu até acredito, Lu, mas eu até acredito que aquele primeiro eco, talvez a função de injeção já fosse menor, porque ele estava já com uma dilatação maior. Eu também né? acho. Então, acho que talvez ele já tivesse uma disfunção Também que não acho. foi vista no primeiro eco. Mas eu concordo com o Dalan que a revascularização e tentar fazer mais coisas, a gente vai beneficiar mais o paciente cirurgicamente.
Eu acho que esse beneficiar mais vai depender muito da presença de viabilidade ou não, Lisboa. Obviamente que se não tiver viabilidade, eu acho que a gente tem que ser mais econômico, se não tiver viabilidade relacionada à parede lateral e à parede inferior. Concordo. Mas, da mesma forma, eu concordo. Eu acho que o primeiro eco não deve estar certo. E segundo, eu já cansei de ver isso na enfermaria com vários doentes em relação ao tamanho da cavidade. A gente está falando de uma minhoca isquêmica. Minhoca isquêmica muitas vezes não dilata tanto a cavidade assim. Ainda mais uma minhoca isquêmica de pouco tempo de evolução. Eu acho que um fator que chama muito a atenção para a gente em relação à viabilidade foi o fator que a Ana defendeu muito bem, que é a ausência de insuficiência mitral. Mas cavidade pequena também é presente em várias das miocardiopatias isquêmicas que a gente vê, tá bom? A dilatação demora muito tempo, às vezes, para acontecer nesse cenário, e ela acontece mais frequentemente nos doentes que evoluem com insuficiência mitral, por conta da própria dilatação da insuficiência mitral. Então, eu não excluo totalmente que esse paciente tenha viabilidade, a gente tem que avaliar isso, eu acho que é um ponto importante para a decisão do tratamento. Qual é a menor espessura da parede posterior? 8. As duas estão com 8, nos limites inferiores. Então, tem espessura, né? Tem espessura. É isso aí, eu acho que é um caso interessante e nenhum residente quer fazer nenhuma pergunta. Bom, então, ok, a gente só tinha esse caso. Nós vamos encerrar a reunião, eu acho que é um caso interessante. Muito interessante. E vamos para uma ressonância antes da decisão final, ok?